Graça e paz a todos. Estamos aqui no nosso último devocional do mês de abril, né? Eu ainda estou organizando os calendários aí para os devocionais de maio, mas eu não quero parar. Eu quero continuar em nome de Jesus, permitindo Deus. Eu quero continuar fazendo os devocionais em maio, talvez em outro horário, possivelmente, né? Talvez em outro horário. Talvez em outros dias, né? Mas glória a Deus, estamos finalizando o nosso mês de abril já. Nós vamos entrar logo mais, vamos entrar no mês de maio para a honra e glória do Senhor. E como eu falei numa live anterior, né, os dias estão passando muito rápido, os dias estão passando extremamente rápido. O que nós temos feito pelo Senhor? Quais estão sendo as nossas escolhas pelo Senhor, na verdade. E hoje eu escolhi um texto lá do livro de Atos para nós comentarmos, né? Eu já falei algumas vezes aqui, a gente já leu alguns textos do apóstolo Paulo, e como vocês sabem, né? Alguns sabem, eu gosto muito do apóstolo Paulo. E hoje nós vamos falar sobre mais um texto do apóstolo Paulo, agora sobre sua conversão. Vamos falar um pouquinho e tomar esse exemplo aí, né, da vida do apóstolo Paulo para nós hoje. Vamos ver o que nós podemos aprender com a vida desse apóstolo de Cristo. Amém? Então, antes de nós começarmos a ler a palavra do Senhor, antes de nós partirmos para a palavra, convido você a fechar os seus olhos onde você está e direcionar a oração ao nosso Senhor, e fale com Cristo, fale com Ele. Você tem liberdade, você tem livre acesso através de Jesus ao Pai e ao Espírito Santo que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, estamos aqui na Tua presença, Senhor, nessa sexta-feira, quase sábado, Senhor. Nós estamos aqui nesse devocional de entrega para fazer a vontade do Senhor, porque a Sua palavra diz, medita nessa palavra dia e de noite. E nós estamos aqui meditando, Senhor Jesus, na Sua palavra. Pai, o Senhor tem falado conosco durante todos esses devocionais, durante todas essas noites que nós estamos aqui. Obrigado, Senhor Jesus, por ter nos direcionado, por ter nos exortado, por ter feito a Sua vontade em nós todos os dias, por ter nos ensinado todos os dias. Que hoje não seja diferente. Espírito Santo, venha falar conosco. Derrama Teu poder, derrama Tua presença sobre nós, que nós possamos estar atentos, que os nossos olhos, que os nossos ouvidos possam estar atentos, Senhor Jesus, àquilo que o Senhor tem para ministrar aos nossos corações nessa noite. É isso que eu te peço, Senhor, e desde já eu te agradeço, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Glória a Deus. Já convido você a clicar aqui no aviãozinho e enviar essa live para todos os seus amigos, todas as pessoas que você conhece. Se você está assistindo essa gravação aqui no Instagram ou no meu canal no YouTube, que você possa deixar sua curtida, deixar o seu comentário aqui e também compartilhar com seus amigos esse devocional. Se esse devocional tocar o seu coração, ele pode tocar o coração de outras vidas também. Então seja instrumento de bênção nas mãos do Senhor. Então vamos lá. O livro de Atos, capítulo 9. Atos é o quinto livro da Bíblia. Então nós temos os 4 evangelhos. O quinto livro da Bíblia não, perdão. O quinto livro do Novo Testamento. Então o Novo Testamento ele começa em Mateus, depois nós temos Marcos, Lucas, João, que fecha os 4 evangelhos. E nós temos o livro de Atos dos Apóstolos, que, né, como vocês sabem, começa com um pouquinho, né, sobre a ascensão de Jesus, fala um pouquinho sobre os discípulos em Jerusalém, fala sobre a escolha de Matias para substituir Judas juntamente com os 12. Depois nós temos o grande texto de Atos 2, com a descida do Espírito Santo, o dom de línguas, o discurso de Pedro, os 3.000 que se convertem e se batizam, a cura de um coxo, o discurso de Pedro no templo e tantas coisas
sobre o início da igreja primitiva é descrito no livro de Atos, que justamente são os atos dos apóstolos de Cristo. E nós chegamos no texto de Atos 9. Então convido você a ler a palavra do Senhor. Abra aí, Atos capítulo 9, diz assim: Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do assim homens como mulheres, os levasses preso para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Esse era Jesus falando com o apóstolo Saulo, ou Paulo. Mas levanta-te e entra na cidade. Desculpa, eu pulei um texto. Atos capítulo 9, versículo 5. E ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Agora sim, versículo 6. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Então se levantou Saulo da terra, e abrindo os olhos, nada podia ver. E guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu e nem bebeu. Ora, em Damasco, versículo 10, havia um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias. Ao que respondeu: eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muito tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. Versículo 14. E para que trouxe uma autorização dos principais sacerdotes para prender a todos que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Meu Deus, que palavra forte. Versículo 16, se você quiser anote aí. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Versículo 17. Então Ananias foi e entrando na casa impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que lhe recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e tornou a ver. A seguir levantou-se e foi batizado. E depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. Aleluia. Versículo 20. Vamos ler a palavra do Senhor. Tenha prazer em ler a palavra do Senhor. E logo pregava, olha só. Então esse Paulo, que perseguiu os cristãos, que estava aqui, que teve esse encontro com Cristo, pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Ora, todos os que ouviam estavam atônitos e diziam: não é este o que exterminava em Jerusalém os que invocam o nome de Jesus? E para aqui veio precisamente com o fim de levar amarrados aos principais sacerdotes? Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, mostrando que Jesus é o Cristo. Decorridos muitos dias,
os judeus deliberaram entre si tirar-lhe a vida. Olha só. Porém, o plano deles chegou ao conhecimento de Saulo. Dia e noite guardavam também as portas para o matarem. Mas os seus discípulos tomaram-no de noite, colocando num cesto, desceram pela muralha. Tendo chegado a Jerusalém, versículo 26, procurou juntar-se aos discípulos. Todos, porém, o temiam, não acreditando que ele fosse discípulo. Mas Barnabé, tomando-o consigo, levou-o aos apóstolos e contou-lhes como ele vira o Senhor no caminho, e que este lhe falara, e como em Damasco pregara ousadamente em nome de Jesus. Estava com eles em Jerusalém, entrando e saindo, pregando ousadamente em nome do Senhor. Falava e discutia com os helenitas, mas eles procuravam lhe tirar-lhe a vida. Tendo, porém, isto chegado ao conhecimento dos irmãos, levaram-no até Cesareia, e dali o enviaram para Tarso. Aleluia! Quem era Saulo? Saulo, aqui tem uma curiosidade, só uma curiosidade para vocês. Muitas pessoas falam que Deus ele mudou o nome, né, de Saulo para Paulo, assim como Deus fez tantas vezes na Bíblia, né? Fez com Jacó, fez com Josué, né? Ele fez com tantas pessoas, fez com Pedro, né? Mas na verdade Paulo nunca teve o seu nome mudado. Na verdade ele tinha meio que dois apelidos, né? Ele era chamado de Saulo pelos judeus e chamado de Paulo pelos romanos. Então é por isso que nós vemos ele sendo chamado de Saulo e Paulo na Bíblia, né? Na palavra do Senhor. Depois, mais à frente, ele é mais chamado de apóstolo Paulo do que Saulo verdadeiramente. Mas ele era um homem judeu, né? E ele era perseguidor dos cristãos. Ele mesmo, né, estava perto, né, ele testemunhou a morte de Estevão e ele consentiu com a morte de Estevão, e assim ele perseguia os cristãos, ele açoitava, ele prendia, ele consentia com a morte dos apóstolos e dos discípulos de Cristo. Mas um dia, ele tramando, né, mais uma vez contra os apóstolos de Cristo, ele resolveu pedir cartas ao sumo sacerdote para que ele fosse até Damasco. E nesse caminho de Damasco, o apóstolo Paulo tem um encontro que mudaria a sua vida por completo. E aqui eu paro um pouquinho para a gente pensar. Nós, outrora, talvez a gente não fez nem metade do que Saulo fez, né? Tenho certeza que ninguém aqui mandou matar ninguém, que ninguém aqui consentiu com a morte de ninguém, mas muitas vezes nós também fomos perseguidores da cruz de Cristo. Outrora, talvez nós também estávamos nas trevas e nós também éramos dados às coisas deste mundo e não queríamos saber de Cristo, não queríamos saber da palavra do Senhor, não queríamos saber das pessoas que seguem a Cristo. Nós repudiávamos as pessoas que seguiam a Cristo, nós não queríamos ouvir as verdades deles. E nós estávamos assim. Ou talvez até muito menos do que realmente o apóstolo Paulo. Mas é certo que um dia Deus nos encontra nessa situação. Talvez você encontrou-se com Jesus, ou talvez você ainda não se encontrou, mas hoje é o dia de você se deparar com Cristo e reconhecer quem Ele é. E então, o apóstolo Paulo, ele a cavalo, né, estava indo a caminho de Damasco para prender qualquer um que ele encontrasse que estivesse no caminho. E é interessante como aqui caminho aparece com letra maiúscula, né, porque se refere à palavra do Senhor, se refere aos caminhos de Jesus, né, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ele no caminho encontra-se com Jesus. E ele cai do cavalo. Saulo, ele cai do cavalo, e é assim que acontece conosco quando nós nos deparamos com Jesus. Quando nós nos deparamos com Jesus, nós caímos do cavalo. A gente perde a nossa segurança, porque nada pode resistir ao chamado de Cristo. Ninguém pode resistir à voz de Cristo. A voz de Jesus, ela é tão poderosa, tão forte,
com tanta autoridade e fogo nas nossas vidas que tudo que a gente consegue fazer é cair em terra e reconhecer essa voz que nos tira da situação que nós estivemos. E daí, antes mesmo que Paulo falasse alguma coisa, Jesus, ele se dirige a ele e diz: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Por que me persegues, Saulo? A verdade é que ele não estava perseguindo Jesus, porque Jesus já tinha ascendido, ele estava perseguindo os cristãos, ele estava perseguindo aqueles que seguiam a Cristo, mas quando ele estava perseguindo aqueles homens, ele estava perseguindo o próprio Jesus, a sua mensagem, aquilo que eles pregavam. E daí Saulo pergunta: quem és tu, Senhor? E a resposta foi clara: eu sou Jesus, a quem tu persegues. E o mais interessante é que os companheiros de Saulo que estavam com ele não viam nada, mas ouviam a voz, né? Talvez viam aquela claridade, e Saulo ali prostrado, e ouvindo aquela voz, aquela conversa. E de repente ele ouve esse direcionamento: levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que convém fazer. Meu Deus! Só que Paulo, ele estava cego. O que essa cegueira representa para nós? Talvez nós estamos cegos pelo pecado, cegos pela nossa própria avareza, cegos pela nossa concupiscência. Nós estamos cegos para aquilo que nós desejamos fazer. E nós estamos cegos, completamente cegos, para aquilo que é a vontade de Deus. Nós não conseguimos ver a vontade do Senhor. Nós precisamos que Ele venha e nos direcione, tira as escamas dos nossos olhos. E ele fala, né? Deus, ele fala em visão com um servo do Senhor, um discípulo chamado Ananias. E ele fala: Ananias, você vai de encontro com um perseguidor. E eu consigo imaginar aqui, porque ele fala: meu Senhor, de muito tenho ouvido a respeito desse homem. Meu Deus, imagina só, porque a gente vai ver aqui durante esse texto que muitas outras vezes os discípulos queriam até conspiravam matar Saulo. Imagine só quanto Saulo não foi terrível, meus irmãos. Mas não importa o que você foi. Não importa o que Saulo foi. O que importa agora é o que acontece a partir do encontro que ele tem com Jesus Cristo. É isso que importa. A partir do momento que nós encontramos com Cristo, os nossos pecados, eles são cobertos pelo sangue do Senhor, são exterminados e jogados no mar do esquecimento, porque o perdão de Jesus para nós é completo. Receba essa palavra no seu coração. O perdão para os seus pecados, para aquilo que você fez, é completo. Só que você precisa receber isso. Você precisa receber Cristo no seu coração, como seu único e suficiente Salvador. Nós precisamos, todos nós precisamos. E Ananias vai. Ananias ousado, né? Usado pelo Espírito Santo e ousado, cheio de Deus. Ele vai ao encontro de Saulo em Damasco, né? Na cidade, na rua direita. Deus, ele dá as coordenadas exatas aonde Saulo estava. E ele encontra-se com Saulo. E ele ora, ele impõe as mãos sobre Saulo, ele impõe as mãos sobre os olhos, e essas escamas, as escamas que estavam prendendo Saulo no mundo terreno, as escamas das suas próprias vontades, da sua ira, da sua raiva contra os cristãos, essas escamas caem e ele consegue ver. E olha que lindo. E Ananias, ele faz essa oração e ele fala, né, para que Saulo soubesse que era Jesus que tinha mandado aquele homem. Ele usa, né? Isso é o dom da palavra de conhecimento, né? Quando Deus revela aquilo e ele revela: eu sou aquele que veio para orar para você, como Jesus te encontrou no caminho, para que você seja cheio do Espírito Santo e recupere a vista. Né? Deus, ele revela essas coisas a Ananias e imediatamente as escamas caem. E você vê que é rápido, porque o apóstolo Saulo, né, que ele ainda não é apóstolo, não foi reconhecido ainda, mas ele é instrumento de Cristo. Que lindo esse texto que eu acabei pulando, quando Jesus, ele disse: vai, Ananias, porque eu vou mostrar para ele que ele é meu instrumento escolhido para levar o meu nome aos filhos de Israel. E olha só: pois eu lhes mostrarei o quanto
lhe importa sofrer pelo meu nome? Quantas vezes Saulo, ele fez com que os cristãos eles sofressem, e agora Deus mostraria para Saulo o quanto ele deveria sofrer pelo nome. Sabe, que isso depois para Paulo ele se torna um motivo de honra, que quando nós estamos na presença do Senhor, tudo que falam contra nós, todas as pedradas que nós recebemos, se torna motivo de honra para nós depois. Nós reconhecemos que viver em Cristo é lucro e o morrer é ganho. Essas foram as palavras do próprio apóstolo Paulo depois, mais tarde. Ele reconheceu, mas tudo que nós plantamos nós colhemos. E talvez essa foi parte da colheita de Paulo. Ele fez os cristãos sofrerem, mas ele foi escolhido e ele operou grandes maravilhas, ele ensinou e nos ensina até hoje. Mas ele também teve que sofrer pelo nome do Senhor. Mas Deus ele transforma a maldição em bênção, ele transforma o sofrimento em alegria. Então ele sofre, e ele sofre com ousadia e com autoridade pelo nome de Cristo. E ele depois é preso, acontece tanta coisa com ele, mas voltemos aqui para o texto. Ele é batizado de pronto, porque é assim que Deus faz conosco. É assim que Deus faz conosco. Quando nós encontramos com Cristo, nós temos um encontro verdadeiramente, nós temos uma transformação de vida. Aquelas pessoas que verdadeiramente encontram-se com Cristo, elas jamais voltam atrás. Sabe, porque a palavra do Senhor diz que aquele que colocou a mão no arado não é digno de voltar atrás. Nós não somos dignos de voltar atrás. Se você está ainda lutando contra seus próprios desejos, sua carne, talvez é porque você não tenha conhecido a Cristo verdadeiramente. Ainda dá tempo de você se encontrar com Cristo, ser batizado. Se você já foi batizado, dá tempo de você ser transformado, ser batizado com o fogo de Deus e recuperar-se e ser cheio do Espírito Santo. Saulo foi batizado, comeu e sentiu-se fortalecido. E ele foi. E o mais lindo, e é aqui que eu quero parar um pouco, e para que nós possamos orar em seguida. Saulo, deixa eu sentar aqui. Saulo, ele foi batizado. Saulo, ele comeu, ele se alimentou não só de palavras, Ele não se alimentou apenas do alimento físico, mas Saulo ele se alimentou das palavras também, dos ensinamentos de Ananias, e ele foi pregar nas sinagogas de pronto, porque é assim que Deus faz conosco. Deus, ele nos chama, Deus, ele nos escolhe, ele nos transforma, ele tira as escamas dos nossos olhos, ele nos batiza com o Espírito Santo e com fogo, e nós pregamos o Evangelho, nós fazemos a vontade do Senhor. E muitas vezes as pessoas vão olhar para nós, assim como os discípulos aqui, que até procuraram matar o apóstolo. Muitas vezes as pessoas vão olhar para nós e vai falar: ele? Ela? Não é ela que falava mal de crente? Não era ele que não queria nem saber de igreja, que estava cheio de demônio? Sim. Uma vez falaram... Acho que muitas pessoas já ouviram isso, Mas uma vez falaram para nossa pastora assim: eu não vou na igreja não, porque a igreja é cheia de ex-drogada, ex-prostituta, ex-não sei o que lá, ex-corrupto, ex-ladrão. E a nossa pastora falou assim: glória a Deus, porque todos foram transformados, é tudo ex mesmo, porque entrou ladrão e saiu o homem de Deus, entrou prostituta e saiu uma levita, entrou corrupto e saiu restaurado. É isso que Deus faz conosco, é isso que Deus faz conosco. Deus ele nos restaura, e de perseguidores nós nos tornamos perseguidos pelo nome de Cristo. E de alguém que faz o mal, nós nos tornamos santos, praticadores do bem. E daqueles que escarneciam, nós agora os curamos, libertamos os cativos, pregamos o Evangelho. Você já teve um encontro com Cristo? Você já teve a vida transformada? Você já conhece esse Senhor, esse Jesus? Se não, eu te convido a conhecê-lo. Se você deseja conhecer esse Jesus, se você deseja saber mais, me mande uma mensagem, me mande uma DM aqui no Instagram, me mande uma mensagem, comenta aqui no YouTube. Eu vou orar com você, eu vou entrar em contato, nós vamos procurar uma igreja perto de você, para que você seja cuidado, disciplinado, discipulado. Eu vou orar com você e vou te apresentar esse Jesus, assim como Ananias fez com Paulo, assim como outros também
que se tornaram discípulos também ensinaram, e assim como os apóstolos ensinaram a Saulo, que se tornou depois o apóstolo Paulo, que escreveu tantas cartas aos romanos, aos coríntios, aos efésios, aos hebreus. Aleluia. Que você receba essa palavra no seu coração, em nome de Jesus. Que você possa encontrar-se com Jesus, permitir-se ser tocado pelo Espírito Santo. Que você permita-se ser tocado por Deus hoje, em nome de Jesus. E que você receba Jesus no seu coração. Amém? Eu convido você a fechar os seus olhos. Vamos fazer uma oração, agradecer a Deus por essa noite, por esse devocional, por esse texto. E que nós possamos ser como o apóstolo Paulo. Que nós possamos conhecer a Jesus verdadeiramente, fazer a sua vontade e começar a fazer tudo aquilo que Deus nos escolheu para fazer. De perseguidores, nós nos tornaremos perseguidos e praticantes do Evangelho de Cristo. Amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, amado Deus e amado Pai, eu te louvo, eu te agradeço, eu te engrandeço, Senhor, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Deus, que o Senhor abençoe cada irmão, cada irmã que está ouvindo esse devocional, onde quer que seja, gravação, no Instagram, no Facebook, no YouTube, não importa, Senhor. Mas que onde chegar essa mensagem, que é a mensagem do Teu Evangelho, que é a sua mensagem de transformação, que é a sua mensagem de cura, de libertação, possa alcançar cada uma dessas pessoas, Senhor. Pai, que nós possamos ser alcançados pelo Teu poder, pela Tua graça, pela Tua misericórdia. Pai, perdoa-nos pelos nossos pecados. Pai, que o Senhor nos perdoe por aquilo que nós fizemos que desagrada ao Senhor e que nós possamos nos voltar a Ti. Que as escamas dos nossos olhos caiam em nome de Jesus e que nós possamos ser exortados, ensinados a fazer a Sua vontade. Pai, eu gostaria de orar com o Senhor Jesus, Pai, especificamente aqui pelo meu irmão Pablo, Senhor, que perdeu a sua mãezinha essa noite. Pai, que o Senhor possa alcançá-lo, Pai, com Tua graça. Assim como o Senhor, Pai, alcançou o apóstolo Paulo nesse caminho para Damasco. Que o Senhor possa alcançar, Pai, o Pablito e toda a sua família, Pai, nesse momento difícil de perca. Ah, Senhor, que o Senhor possa consolá-los com Teu doce Espírito Santo. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor possa trazer a paz que excede todo entendimento. Porque só aqueles, Pai, que perdem um ente querido sabem a dor que é. Ah, Senhor, que o Senhor traga o consolo. Eu te peço humildemente, Senhor, traga o consolo para essa família, Senhor. Eu sei que é difícil, mas o Senhor pode, eu sei que o Senhor consolará os seus corações. Senhor, em nome de Jesus, abençoe cada um. Que nós possamos ser cheios do Teu Espírito Santo, que nós possamos ser cheios da Tua autoridade, que nós possamos ser cheios do Teu Espírito, Senhor, que o Senhor Pai possa nos usar poderosamente, assim como o Senhor usou Saulo nas sinagogas, pregando a Sua verdade, e que todos que estão ao nosso redor, Senhor Jesus, possam se maravilhar com a Sua grandeza, com aquilo que o Senhor faz através de nós, com aquilo que o Senhor é, Senhor, porque nós não somos nada, nós somos pecadores, nós somos falhos, mas o Senhor mesmo assim nos ama, nos escolhe e nos exorta e nos ensina, nos liberta. Obrigado, Jesus, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Amém e amém. Que Deus te abençoe, que você possa ser impactado, que a sua vida possa ser transformada, assim como a vida de Saulo foi no caminho de Damasco. Que nós possamos ter esse encontro com Cristo. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Fique ligado aqui no meu Instagram, nos stories, que eu vou falar aí nos próximos dias como serão os próximos devocionais do mês de maio. Se você chegou agora e deseja ouvir essa mensagem logo depois que eu terminar a live, ela vai ser postada aqui, vai ser postada no meu canal no YouTube. Todas as mensagens são postadas no meu canal no YouTube. Está lá Devocionais ao Vivo, uma playlist. Você pode acompanhar lá. Aproveita, você se inscreva no canal, que Deus te abençoe, que você seja impactado por essa mensagem, que todos nós, assim como Saulo foi, possamos ser transformados pelo poder e autoridade de Cristo. Eu sou apenas a voz. Cristo breve vem. Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Que Deus te abençoe.